Meu nome é Nola Becker. Tenho 27 anos. Nunca imaginei que, bem na frente do juiz, meu pai daria um tapa na minha mãe. O tapa ecoou pelo tribunal com um estalo tão forte que até a bandeira pareceu tremer. A voz do meu pai se seguiu, fria e triunfante. Você foi inútil a vida toda. Você deveria morrer. Por um momento, a sala inteira ficou em silêncio. Levantei-me, o tecido do meu uniforme de serviço esticando-se sobre meus ombros. Tirei minha boina verde e a coloquei sobre a mesa das testemunhas como um martelo silencioso. Meritíssimo, eu disse, por favor, consulte a última página. Meu pai se virou, e o sangue sumiu de seu rosto. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está ouvindo. E, por favor, curta e inscreva-se para não perder essas histórias de justiça sendo feita. O ar no tribunal do condado de Allegheny era denso e cheirava a madeira velha, cera de piso e desespero rançoso. Era um ar estagnado, reciclado por décadas, carregando os fantasmas de milhares de outras famílias desfeitas. Sentei-me na segunda fileira, com as costas retas e as mãos apoiadas nos joelhos. Minha mãe, Elaner, estava sentada à mesa da autora, parecendo impossivelmente pequena. Seus ombros estavam curvados para dentro, suas mãos tremiam tanto que ela teve que segurá-las no colo para se firmar. Ela parecia um pardal em um ninho de falcão. O falcão, meu pai, Arthur Becker, estava ao lado de seu advogado. Ele não era um homem grande, mas irradiava uma energia opressiva que preenchia o espaço ao seu redor. Seu peito estava estufado, seu terno barato estava apertado, um sorriso irônico brincava em seus lábios. Ele estava gostando disso. Cada segundo da humilhação da minha mãe era uma dose de uísque para sua alma. Senhora Becker, disse o juiz, com a voz rouca e cansada, a senhora só precisa assinar. Minha mãe estremeceu ao ouvir seu nome. Seu advogado, um jovem defensor público sobrecarregado, empurrou delicadamente os papéis do acordo de divórcio e uma caneta esferográfica barata em sua direção. O documento era uma ordem de execução para sua vida. Nele, ela cedeu a casa que havia transformado em lar, as economias que havia economizado e qualquer direito à pensão do meu pai. Era uma declaração de sua derrota completa e total. Ela estendeu a mão para pegar a caneta, os dedos hesitantes logo acima do plástico. Vi meu pai se aproximar. Seu advogado pôs a mão em seu braço, em tom de advertência, mas Arthur a afastou. Ele abaixou a cabeça, a voz um sussurro venenoso que ecoava no silêncio absoluto da sala. Você me dá nojo, sibilou. Então ele se moveu. Não foi um golpe brusco. Foi um movimento preciso e praticado. Sua mão disparou e atingiu a bochecha da minha mãe. O som foi um estalo agudo e feio. Não foi apenas um tapa. Foi uma explosão sonora que quebrou a serenidade do tribunal. A digitação do escrivão parou. Uma mulher no júri engasgou. O oficial de justiça, um homem corpulento de bigode espesso, mudou de posição, movendo a mão instintivamente para mais perto do corpo. A cabeça da minha mãe tombou bruscamente para o lado, e uma marca vermelha brilhante surgiu em sua pele pálida. Ela não gritou. Apenas congelou, os olhos arregalados com um terror familiar e profundo. Então veio o xingamento, proferido não em um grito, mas num tom frio e objetivo, como se estivesse prevendo o tempo. Você deveria morrer. Foi o ápice de 30 anos de agressão emocional, o último prego no caixão que ele vinha construindo para ela desde o dia do casamento. Meu treinamento assumiu o controle. Em uma crise, você não reage. Você avalia. Inspira. Prende. Expira. O quarto era o alvo. Meu pai era o hostil. Minha mãe era o recurso a ser protegido. O juiz era a variável indecisa. Levantei-me. Meu movimento foi fluido e silencioso. Não houve nenhum arrastar de cadeira, nenhum movimento apressado, mas naquele silêncio sufocante, foi tão alto quanto um tiro. Todas as cabeças na sala se voltaram para mim. Não viram Nola Becker, a filha. Viram o uniforme de serviço verde do exército, com suas fileiras de fitas,
uma linguagem de sofrimento e serviço que não falavam, mas instintivamente entendiam. Viram a patente de sargento na minha manga. Era o traje, como meu pai costumava chamá-lo. Hoje, era minha armadura. Minha imobilidade era uma arma que ele nunca havia encontrado. Em nossa casa, sua raiva era recebida com as lágrimas da minha mãe ou com a evitação do meu irmão. Nunca era recebida com um olhar calmo e sem piscar. Ele olhou para mim, seu sorriso de escárnio vacilando pela primeira vez. Ele viu algo em meus olhos que não podia intimidar, algo que não podia quebrar. Ele viu um estranho. Caminhei os poucos passos até a mesa das testemunhas que separava a galeria do tribunal. Meus passos eram firmes e medidos sobre o linóleo gasto. Estendi a mão e, com um movimento deliberado, tirei minha boina verde. O feltro macio e verde escuro me era familiar. Não era apenas um chapéu. Era a manifestação física de uma vontade inquebrável, a prova de milhares de horas de inferno que haviam queimado até a última gota da garotinha assustada que meu pai tentará criar. Era o símbolo de um mundo que ele jamais poderia tocar, um mundo onde o respeito é conquistado com suor e dor, não exigido pelo medo. Coloquei a boina sobre a madeira polida da mesa. Ela fez um baque suave e definitivo. O som baixo aterrissou com a força de um martelo. Era o som de uma nova guerra sendo declarada, nos meus termos, no meu campo de batalha. Olhei diretamente para o juiz, cuja expressão cansada havia sido substituída por uma de foco intenso. Meritíssimo, minha voz era calma, clara e isenta de emoção, por favor, consulte a última página. O silêncio se prolongou. Meu pai, que ficará momentaneamente atordoado, virou a cabeça bruscamente para me encarar, o rosto uma máscara de confusão e raiva. O que é isso? O que você está fazendo? Ele gaguejou. Seu advogado já folheava sua cópia dos papéis do acordo, com a testa franzida. Ele chegou à última página e vi seus olhos se arregalarem. Arthur seguiu seu olhar. Ele o viu. Seu rosto passou por uma transformação rápida e repugnante. O sorriso arrogante desapareceu, substituído pela descrença. A descrença se dissolveu em uma compreensão crescente, e a compreensão se transformou em um medo cru e primitivo. Era o olhar de um tirano que acabará de perceber, tarde demais, que o escravo que lhe vinha chicoteando há anos passava todas as noites secretamente forjando uma espada. Naquele momento, ele não viu a filha. Viu um soldado. Viu um estrategista que o havia superado. Pela primeira vez em meus 27 anos de vida, vi medo nos olhos do meu pai. O juiz ajustou os óculos, examinando o documento. Ele olhou da página para mim e depois para meu pai. Pigarreou. Meirinho, disse ele, com a voz agora carregada de um novo peso, por favor, recupere os documentos que a senhorita Becker está fornecendo. O oficial de justiça deu um passo à frente, sem tirar os olhos do meu pai. Ao pegar o arquivo das minhas mãos, observei o terror se solidificar no rosto de Arthur. Ele sempre acreditou que apenas um filho poderia lhe trazer glória, mas nunca imaginou que seria sua filha quem o levaria à justiça. Ele sempre acreditou que somente um filho poderia lhe trazer glória. E seu filho, Mark, nunca precisou fazer nada para merecê-la. A balança da justiça na casa dos Becker já havia sido quebrada muito antes de pisarmos naquele tribunal. Havia dois conjuntos de regras, dois padrões de valor, dois mundos separados sob o mesmo teto. Havia o mundo do Mark e o meu. A aula começou cedo. Lembro-me da manhã de Natal, quando eu tinha 10 anos e o Mark, 12. A sala de estar cheirava a agulhas de pinheiro e aos rolinhos de canela da minha mãe. Debaixo da árvore, encostada na parede, havia uma bicicleta BMX Mongoose novinha em folha, com o quadro cromado brilhando sob as luzes cintilantes. Era para o Mark. Ele soltou um grito e imediatamente começou a tentar empinar o tapete, deixando marcas pretas de arranhões que minha mãe mais tarde limparia nas mãos e nos joelhos. Meu presente foi uma grande caixa rosa. Dentro, havia uma cozinha de brinquedo de plástico, completa com um forno minúsculo e panelas e frigideiras de plástico. Lembro-me da sensação de vazio no peito, uma dor silenciosa. Olhei da bicicleta para minha caixa.
Por que não compro uma bicicleta? Perguntei, com a voz baixa. Meu pai, Arthur, ergueu os olhos da xícara de café, com um sorriso maroto no rosto. Ele riu baixinho. Bicicleta é coisa de menino, Nola. Meninas só precisam saber o caminho de casa até o supermercado. Naquele verão, me tornei um empreendedor de cidade pequena. Cortei grama por $5 cada, arranquei ervas daninhas para a senhora Henderson, que morava ao lado, e lavei carros com um balde enferrujado e trapos velhos. Guardei cada nota de dólar amassada em uma caixa de sapatos debaixo da minha cama. Em agosto, eu já estava farto. Comprei uma Kevin usada em um bazar. Era pesada, um pouco enferrujada nos paralamas, mas era minha. Fiquei tão orgulhoso que praticamente flutuei para casa. Quando entrei na garagem, meu pai estava lá fora polindo sua picape Ford. Ele olhou para minha moto, depois para a caminhonete dele e bufou. Parece um monte de sucata. Ele não viu o trabalho. Só viu a imperfeição. Esse se tornou o padrão da minha infância. Aprendi que meu esforço era invisível, mas meu gênero era uma falha permanente e gritante. No ensino médio, eu me esforcei muito. Entrei para o time de atletismo, para o clube de debate, qualquer coisa para construir um currículo de realizações que ele não pudesse ignorar. Uma noite, levei meu boletim para casa. Só notas A. Eu até tinha tirado A em física avançada. Entreguei a ele, com o coração disparado. Eu não esperava um desfile, mas talvez apenas um aceno de cabeça, um simples bom trabalho. Ele pegou o papel, olhou para ele por menos de um segundo e o jogou no balcão da cozinha, ao lado de uma pilha de correspondências. Ótimo, disse ele sem olhar para mim. Agora vá lavar a louça. Sua mãe está cansada. O gosto amargo da injustiça estava forte na minha garganta. Mais tarde, naquela mesma noite, Mark chegou em casa, batendo a porta. Ele tinha 17 anos e dirigia o carro como se fosse invencível. Jogou um pedaço de papel na mesa. Era uma multa por excesso de velocidade. Ele havia sido pego a 100 km por hora em uma zona de 35 km por hora. Meu pai pegou o bilhete. Leu e um longo e cansado suspiro escapou de seus lábios. Mas então olhou para Mark, e uma estranha espécie de orgulho suavizou suas feições. Deu-lhe um tapinha no ombro. Meninos são meninos, disse, quase com carinho. Só tome mais cuidado da próxima vez, filho. Pagou a multa no dia seguinte sem dizer mais nada. Minhas notas máximas eram uma tarefa árdua a ser reconhecida antes de eu retornar às minhas funções. A imprudência de Mark era um rito de passagem. Lembro-me de ler o livro de Sheryl Sandberg, Inclinar-se para Dentro, para um projeto de classe. Todos os meus amigos ficaram tão inspirados, falando sobre reivindicar seus lugares à mesa. Eu simplesmente senti uma raiva silenciosa. O livro não tinha um capítulo sobre o que fazer quando a mesa está na sua sala de jantar e seu pai é quem a vira toda vez que você tenta se sentar. Depois de cada um desses pequenos cortes, minha mãe me encontrava. Ela entrava no meu quarto à noite, com um prato com algumas batatas fritas ou biscoitos na mão, sua presença um pedido de desculpa suave. Não se incomode com ele, querida, ela sussurrava, sentada na beira da minha cama. Seu pai é simplesmente antiquado. Ele te ama do jeito dele. Mas eu olhava em seus olhos cansados e via a verdade. Não era amor. Era controle. E suas desculpas, destinadas a me acalmar, só pioravam a solidão. Elas confirmavam que eu estava sozinho nessa luta. O ponto de ruptura veio numa noite úmida de julho, o verão anterior ao meu último ano. A garagem era meu santuário, o único lugar onde eu me sentia forte. Cheirava a gasolina, óleo de motor e concreto úmido. Eu havia instalado uma barra de flexão entre duas vigas. Eu estava tentando bater meu recorde pessoal, meus músculos gritando, meu corpo coberto por uma camada de suor. A porta da garagem se abriu de repente, e lá estava ele, a silhueta refletida na luz da varanda. Seu rosto estava contorcido de desgosto. O que, em nome de Deus, você está fazendo? Ele rugiu.
você parece um gorila, uma aberração da natureza. Vá vestir um vestido ou algo assim, pelo amor de Deus. Desci do bar, com as mãos em carne viva e o coração batendo forte de vergonha e fúria. Não disse uma palavra. Simplesmente passei por ele, voltei para casa e me tranquei no meu quarto. Naquela noite, não chorei. O tempo para lágrimas havia acabado. Abri meu laptop, a tela um retângulo brilhante na escuridão. Digitei uma frase simples na barra de pesquisa: os trabalhos mais difíceis para as mulheres. A tela se encheu de artigos. Li sobre as primeiras mulheres a se formarem na escola de Rangers do Exército. Li sobre as forças especiais, os boinas verdes. Li sobre um mundo construído sobre um princípio único e brutal: mérito. Um mundo onde seu desempenho é tudo o que importa, onde você é julgado não por quem você é, mas pelo que você pode fazer. Um lugar onde a fraqueza é expurgada, independentemente do gênero. Não se tratava mais de fugir do meu pai. Tratava-se de correr em direção a algo. Era uma decisão tomada no zumbido silencioso de um computador, um voto silencioso à garota pendurada nas vigas. Eu transformaria meu corpo e minha vontade em algo que ele jamais poderia chamar de fraco novamente. Eu me tornaria uma arma que ele não conseguiria reconhecer, muito menos controlar. A decisão em si foi fácil, forjada na fúria silenciosa do meu quarto. Contar para minha mãe foi outra história completamente diferente. Parecia uma traição, como se eu estivesse me salvando ao deixá-la para trás na zona de guerra. Esperei até meia-noite. Os únicos sons na casa eram o zumbido da geladeira e os roncos fracos e estrondosos do meu pai, desmaiado em sua poltrona em frente à TV. O ar estava carregado com o cheiro rançoso da Budweiser. Encontrei minha mãe na cozinha, banhada pela suave luz amarela acima da pia. Ela limpava a bancada com uma esponja gasta, as costas curvadas de um jeito que se tornará sua postura permanente. Ela se movia com uma graça silenciosa e cansada, apagando as marcas do dia. Meus passos eram silenciosos no linóleo, mas ela me sentiu. Virou-se, com um sorriso fraco e cansado no rosto que não alcançava seus olhos. Não consegue dormir, querida? Respirei fundo. Mãe, comecei, com a voz quase um sussurro, vou me alistar no exército. A esponja escorregou de sua mão e caiu na pia com um leve respingo. Seu sorriso desapareceu. Seus olhos, do mesmo azul que os meus, arregalaram-se com um terror repentino e penetrante. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça enquanto dava um passo para trás. Ah, Nola, não. O mundo lá fora vai te devorar viva. Eu entendia o medo dela. Não se tratava de campos de batalha estrangeiros ou dos perigos do combate. Ela via o mundo como uma versão maior e mais brutal da nossa própria casa. O medo dela era que eu estivesse saindo de uma jaula apenas para entrar em outra, cheia de homens como meu pai, homens que acreditavam que a força era um direito de nascença do seu gênero e que o lugar da mulher era ser silenciosa e pequena. Uma onda de culpa me invadiu, fria e pesada. Mas minha determinação se manteve firme. Eu não podia deixar o medo dela se tornar o meu futuro. Não é assim, mãe, eu disse gentilmente, me aproximando. Não falei em fugir dele. Enquadrei isso como uma corrida em direção a algo melhor. Contei a ela sobre construir uma vida onde meu valor não fosse questionado, onde minhas realizações seriam medidas e valorizadas. Contei a ela sobre os artigos que havia lido, e minha voz se fortaleceu com a convicção. Contei a ela sobre a capitã Kristen Gries e a primeira tenente Shaya Ver, as duas mulheres que, apenas alguns anos antes, haviam se formado na escola de guarda-parques. É possível, mãe, insisti. Elas provaram. Elas mostraram que padrões são padrões, e se você consegue alcançá-los, não importa quem você seja. Observei o conflito em seus olhos. O medo ainda estava lá, um instinto profundo e primitivo de proteger o filho. Mas algo mais estava surgindo, um lampejo de compreensão. Ela viu que aquela não era uma decisão impulsiva de adolescente. Era um plano de sobrevivência. Ela olhou para mim,
Olhou para mim de verdade, e não viu a garotinha que queria proteger, mas a jovem mulher que eu fora forçada a me tornar. Seus ombros caíram e a luta se esvaiu. Ela me puxou para um abraço, seus braços finos me envolvendo com força. Eu podia sentir seu corpo tremendo enquanto ela começava a chorar, lágrimas silenciosas encharcando a gola da minha camiseta. Estou com tanto medo, Nola, soluçou ela baixinho. Mas eu entendo. Você precisa ir. Você precisa ir para se encontrar. Foi a bênção mais dolorosa e bela que ela poderia ter me dado. Foi a aceitação de uma mãe que amava a filha o suficiente para deixá-la caminhar em direção ao fogo, rezando para que ela emergisse forjada, não quebrada. Algumas semanas depois, na noite anterior à minha chegada à rodoviária, sentamo-nos no balanço da varanda. O ar de verão estava quente, repleto do canto dos grilos. Meu pai estava com os amigos. O silêncio parecia um presente. Minha mãe segurou minha mão, com um aperto surpreendentemente forte. Nola, disse ela, com a voz séria de um jeito que eu raramente ouvia, o exército vai te tornar forte. Eles vão te ensinar a ser forte, a sobreviver a coisas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando à luz fraca da varanda. Mas você tem que me prometer uma coisa. Quando você tiver esse poder, quando se tornar forte, prometa que nunca vai usá-lo para fazer outra pessoa se sentir pequena. Prometa que não vai se tornar o tipo de pessoa que te fez ter que se fortalecer, para começo de conversa. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Em todo o meu planejamento, em todo o meu foco na força física e na fortaleza mental, eu nunca havia considerado o risco para minha própria alma. Seu pedido tornou-se um voto. Ele se instalou profundamente em mim, uma bússola moral que eu carregaria em todos os desafios. Eu prometo, mãe, eu disse, com a voz carregada de emoção. A manhã seguinte estava cinzenta e nublada, combinando com o clima. Minha mãe e minha irmã mais nova, Maia, vieram se despedir de mim na rodoviária do centro. Mark não estava em lugar nenhum, provavelmente ainda dormindo. Meu pai nem se deu ao trabalho de sair de casa. Enquanto caminhava pela entrada da garagem, ouvi a voz dele, abafada pela porta de tela. Já vai tarde. Vamos ver quanto tempo você dura. Não me virei. Recusei-me a lhe dar essa satisfação. Abracei Maia com força, depois minha mãe. Ela colocou uma nota de $20 dobrada na minha mão. Para lanches, sussurrou, tentando sorrir em meio às lágrimas. Subi os degraus do ônibus da Greyon e encontrei um assento perto da janela. Quando o ônibus se afastou do meio-fio com um chiado hidráulico, olhei para fora. Minha mãe e Maia estavam na calçada, cada vez menores. Minha mãe não acenava freneticamente. Ela estava apenas parada ali, uma figura solitária e resiliente contra o cenário sombrio da nossa pequena cidade na Pensilvânia, observando a filha marchar para a guerra. Aquela imagem da minha mãe, firme e forte naquela calçada solitária, foi o último resquício de calor que me restava enquanto caminhava para a fornalha. Foi a imagem que carreguei comigo para o inferno que foi o treinamento básico. Mas o inferno tem níveis, e o inferno da avaliação e seleção das forças especiais, os FAS, em Fort Bragg, Carolina do Norte, era um círculo à parte. Desde o momento em que desci do ônibus, eu era uma anomalia, uma curiosidade. Das centenas de candidatas que disputavam uma vaga no lendário Q-Corps, eu era a única mulher. O ar estava carregado de testosterona, seiva de pinheiro e do calor úmido e intenso de um verão na Carolina. E eu sentia o peso de centenas de pares de olhos sobre mim, me avaliando, me julgando, esperando que eu falhasse. Os sussurros me seguiam por toda parte, até o refeitório, até o quartel, nas extenuantes marchas de mochila. Me chamavam de Barbie, a contratação pela diversidade, o símbolo. Não diziam isso na minha cara, é claro. Diziam alto o suficiente para eu ouvir enquanto passava. Durante as longas marchas com mochilas de 27 quilos cravadas em nossos ombros, eu via alguns deles diminuírem o ritmo, me deixando passar só para poderem me observar, esperando o momento em que minhas pernas cedessem. Mas isso nunca aconteceu. Cada vez que meus pulmões queimavam e minhas coxas gritavam,
eu não vi a longa e poeirenta estrada à minha frente. Eu vi a minha mãe de 4, limpando as marcas de pneu do Mark no seu carpete bom. Eu a via catando os cacos de um prato que meu pai tinha jogado contra a parede. Cada lembrança era uma lenha na fogueira em minhas entranhas. Cada passo era um ato silencioso de desafio. A dor era temporária. O mundo do meu pai era aquele para o qual eu me recusava a voltar. Cerca de uma semana depois, um dos instrutores me chamou de lado. O sargento Mor Davis era um homem enorme, esculpido em granito, com um olhar calmo e firme que parecia enxergar através de você. Ele não demonstrou compaixão. Não me disse para manter a cabeça erguida. Ele apenas olhou para mim e disse com sua voz grave e rouca: Becker, escuta. Ninguém aqui se importa se você é homem ou mulher. Sabe com o que eles se importam? Eles se importam se você é um problema. Eles se importam se você vai matá-los por não conseguir dar a sua contribuição. Ele se inclinou um pouco mais para perto. Então, pare de ouvir essa conversa. Pare de tentar provar qualquer coisa com a boca. Apenas faça o seu trabalho. Cale a boca e faça o seu trabalho. Seja o companheiro de equipe em quem eles confiariam a vida. O resto, disse ele, endireitando-se, se resolverá sozinho. Suas palavras foram como um balde de água fria. Ele não era meu protetor. Era meu instrutor. E tinha acabado de me dar a única chave que eu precisava para sobreviver. Daquele dia em diante, virei um fantasma. Só falava quando necessário. Concentrei-me na tarefa à minha frente, meu mapa, minha bússola, meu rifle, o companheiro de equipe à minha esquerda e o outro à minha direita. Simplesmente fiz o trabalho. O teste final veio meses depois, durante a fase final do Q-Course. Foi um evento infame de navegação terrestre chamado Star Course, um teste de resistência brutal de vários dias pela densa e implacável natureza selvagem da Floresta Nacional de Uvarri. Nossa pequena equipe estava em movimento há quase 36 horas, sobrevivendo com um mínimo de sono e barras de proteína com gosto de papelão. Uma chuva fria e implacável havia começado, transformando o barro vermelho da Carolina em lama escorregadia, com água até os tornozelos. Foi então que o cabo Jensen caiu. Ele era um dos mais barulhentos entre os sussurradores, um cara que tinha deixado claro que achava que eu era um desperdício de vaga. Ele escorregou em uma pedra molhada, e todos nós ouvimos o estalo nauseante de seu tornozelo. Ele tentou se levantar, mas seu rosto ficou pálido de dor. Ele estava acabado. Me deixem aqui, resmungou ele, encostando-se numa árvore. Eu aviso. Vocês vão, ou vão perder o prazo. Por um momento, ninguém se moveu. Estávamos todos exaustos, mental e fisicamente arrasados. Deixá-lo era a escolha lógica. Mas então vi seus ombros caírem em derrota, e não vi o cabo Jensen, o idiota arrogante. Vi um homem à beira do colapso. Lembrei-me da promessa da minha mãe: não use sua força para fazer os outros se sentirem pequenos. Desamarrei minha mochila. Ninguém vai abandonar ninguém, eu disse, com a voz monótona e autoritária. Os outros me olharam, surpresos. Peguei meu kit médico e comecei a estabilizar seu tornozelo, movendo as mãos com eficiência treinada. Começamos como uma equipe, terminamos como uma equipe. Eu levantei, passei seu braço por cima do meu ombro e suportei a maior parte do seu peso. Nos próximos 13 quilômetros, através da escuridão e da chuva torrencial, seguimos em frente. Naveguei usando o terreno e minha bússola enquanto os outros ajudavam a abrir caminho. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas conseguimos. Chegamos aos tropeços ao último posto de controle faltando apenas alguns minutos, cobertos de lama, tremendo e completamente exaustos. Não contei nada ao Jensen sobre seus comentários anteriores. Simplesmente fiz o trabalho. A cerimônia de formatura foi realizada em um grande auditório formal em Fort Bragg. Estávamos em formação perfeita, com nossos uniformes impecáveis. Quando meu nome foi chamado, Sargento Nola Becker, um silêncio tomou conta da sala.
Entrei no palco, meus passos ecoando no silêncio enquanto o comandante prendia a cobiçada aba longa no meu ombro e um veterano condecorado colocava a boina verde na minha cabeça. A sala permaneceu em silêncio. Então, do meio do auditório, uma pessoa se levantou e começou a bater palmas. Era Jensa, com o tornozelo enfiado numa bota, mas de pé. Então outro soldado se levantou, e mais outro. Em segundos, todo o auditório estava de pé, e a sala estrondeou com uma explosão de aplausos. Não era pena. Não era um gesto simbólico. Era respeito, conquistado com muito esforço e absoluto. Enquanto eu estava ali, o peso da boina na minha cabeça parecia real, sólido. Não pensei no meu pai. Não pensei no seu desprezo ou na sua descrença. Pensei na minha mãe e na promessa que lhe fiz naquela varanda escura. Eu tinha me tornado forte. Agora era hora de aprender a usar essa força da maneira certa. Mas quando saí do palco, uma pergunta ecoou no fundo da minha mente: eu estava pronto para a guerra de verdade? A resposta chegou alguns meses depois. Assim que abri a porta da frente, cheguei em casa de licença sem avisar. Eu queria surpreender minha mãe, ver um sorriso genuíno iluminar seu rosto, mas fui eu quem levou o choque. A porta estava destrancada, o que era incomum, e uma onda de perfume estranho, enjoativamente doce, me atingiu como um golpe físico. Era vulgar, um cheiro forte demais, um cheiro desesperado que não me pertencia. Soube instantaneamente que aquele não era mais o meu lar. A sensação de que algo estava errado aumentou quando entrei. Acima da lareira, onde a foto do casamento dos meus pais estivera pendurada por 30 anos, havia agora uma nova imagem, meu pai sorrindo, com o braço em volta de uma mulher loira em um vestido vermelho justo. Na poltrona favorita da minha mãe, uma poltrona reclinável surrada que ela adorava, estava a fonte do perfume. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes estava ali, com os pés apoiados na mesa de centro, pintando as unhas dos pés de um rosa berrante. Ela olhou para cima e um sorriso lento e preguiçoso se espalhou por seu rosto enquanto observava meu uniforme. E então meu sangue gelou. Ela estava usando o suéter de cachemir azul claro que eu tinha juntado dinheiro para comprar para minha mãe no Natal passado. Era um ato de dominação, um troféu usado por um conquistador. Bem, olha só o que o gato trouxe, ela disse lentamente, acenando com o pincel de esmalte no ar. A princesa guerreira está de volta. Seu pai está lá em cima com sua mãe. Acho que eles estão discutindo o futuro. Não lhe dei a satisfação de uma resposta. Meu treinamento voltou a funcionar. Avaliar, não reagir. Analisei-a como uma agente hostil, quase 40 anos, cabelo descolorido, olhar duro, uma oportunista, uma predadora. Arquivei a informação e me dirigi para as escadas, com o coração martelando contra as costelas como se estivesse prestes a explodir. A cena no quarto dos meus pais era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Minha mãe estava encolhida na beira da cama, uma coisinha pequena e quebrada, com o rosto coberto de lágrimas. Meu pai, Arthur, estava de pé sobre ela, com as mãos na cintura, sua postura irradiando pura ameaça. Um maço de papéis jazia espalhado sobre a colcha ao redor dela. Assine, Elaner, rosnou ele, com a voz grave. Acha que vai embora com 1 centavo? Esta casa, os carros, a pensão, é tudo meu. Você vai embora com o que trouxe, nada. E então vi meu irmão Mark, o menino de ouro, lá. Ele estava encostado na parede do fundo, olhando pela janela para o gramado perfeitamente cuidado do vizinho, fingindo estar em qualquer outro lugar. Minha mãe olhou para ele, com os olhos implorando por ajuda, para que ao menos um de seus filhos a defendesse. Mark não a encarou. Apenas murmurou para a vidraça, só assina, mãe. Não vamos complicar mais do que o necessário. A covardia dele foi um segundo tapa, um que feriu ainda mais fundo que o do meu pai. Foi a traição suprema. Ele não ficou apenas em silêncio. Foi cúmplice. Assim que eu estava prestes a entrar no quarto, a loira, Cassandra, subiu as escadas com passos tranquilos e se pendurou no braço do meu pai, marcando seu território. Ela me olhou de cima a baixo, com um olhar de desafio puro e condescendente.
Escute aqui, soldadinho, disse ela, com a voz pingando mel envenenado. O tempo da sua mãe acabou. Agora é o meu. A melhor coisa que você pode fazer é convencer a velha a assinar. Se não, ela vai ficar na rua com nada além de uma expressão patética no rosto. Ela riu, depois se virou e ronronou para o meu pai. Querido, eu estava pensando que deveríamos pintar este quarto de uma cor pêssego bem bonita. Iria alegrar o lugar. Não explodi. Não gritei. A raiva dentro de mim esfriou, endurecendo-se em algo denso e frio, como um bloco de gelo. Naquele momento, parei de enxergar uma disputa familiar. Meu treinamento no exterior me ensinou a reconhecer as táticas de uma insurgência. Meu pai não era mais um mau marido. Ele era uma força hostil ocupando o território. Cassandra era sua colaboradora. E minha mãe, era uma refém civil. Entrei no quarto. Minha presença mudou a dinâmica instantaneamente. Não olhei para meu pai nem para Cassandra. Meu foco estava apenas no ativo. Caminhei até a cama, ajoelhei-me calmamente diante da minha mãe e segurei suas mãos trêmulas. Mãe, eu disse, com a voz firme, olha para mim. Ela finalmente levantou a cabeça, os olhos marejados de desespero. Estamos indo embora, eu disse. Não era uma pergunta. Era uma ordem. Ajudei-a a se levantar e, sem olhar para trás, para os rostos atônitos dos inimigos, guiei-a para fora da sala, escada abaixo e porta da frente. Acabamos em um motel 6 barato perto da rodovia, o quarto cheirando a cigarro velho e desinfetante. Minha mãe chorou por horas, uma tempestade de tristeza e humilhação que havia sido contida por anos. Eu apenas sentei na cadeira em frente à cama, observando-a, deixando-a desabafar. Quando ela finalmente caiu num sono exausto, olhei para ela, e o gelo em minhas veias começou a derreter, substituído por uma determinação incandescente e focada. Não se tratava mais apenas de tirá-la de lá. Tratava-se de justiça. Era uma operação. Peguei meu celular, abri o aplicativo de notas e comecei um novo arquivo. O título era simples: Operação Liberdade para Elaner. Enquanto eu estava sentada ali, na penumbra daquele quarto de motel, ouvindo a respiração ofegante da minha mãe, eu sabia que não conseguiria fazer isso sozinha. Se você já sentiu aquela raiva justificada, aquela necessidade feroz de proteger alguém que você ama, por favor, mostre seu apoio clicando no botão curtir e me diga que está comigo nesta missão comentando a palavra justiça abaixo. Ver seu apoio significa muito. Agora, deixe-me contar como a primeira fase começou. A Operação Liberdade para Elaner tinha começado oficialmente. A primeira fase de qualquer operação é a coleta de informações, inteligência humana, UMIN, e minha principal fonte, minha mãe, estava sentada à minha frente naquele quarto de motel estéril, exausta, mas pronta. Na manhã seguinte, transformei nosso refúgio temporário em uma base operacional avançada. Fui a uma loja Staples próxima e comprei um quadro branco grande, marcadores e um maço de blocos de anotações. Encostei tudo na parede, transformando a pintura de paisagem barata de uma praia comum no cenário da nossa sala de guerra. Comecei com uma linha do tempo simples. Tracei uma longa linha preta no meio do quadro. Ok, mãe, eu disse, com a voz calma e firme, vamos só conversar. Comece onde você quiser. Qualquer coisa que você lembrar. Meu treinamento me ensinou a debriefing de uma fonte sem retraumatizá-la. Você não pergunta, quando ele te bateu? Isso a força a reviver o impacto. Em vez disso, você cria uma estrutura. Você pergunta sobre eventos externos e objetivos. Vamos pensar no Dia de Ação de Graças de 2018, eu disse gentilmente. O Mark veio da faculdade para essa ocasião. O que aconteceu na cozinha depois do jantar? No início, ela hesitou. Suas histórias eram um amontoado de fragmentos dolorosos. Mas, à medida que eu escrevia cada detalhe no quadro, conectando eventos com datas, uma imagem coerente começou a se formar. Cada memória, antes fonte de vergonha, agora estava sendo reaproveitada. Não era mais uma ferida. Eram dados.
Surgiu uma história sobre a vez em que ele jogou o controle remoto da TV na cabeça dela porque seu time de futebol americano, o Steelers, errou um field goal. Ficou um corte acima da sobrancelha dela que precisou de pontos. A versão oficial era que ela havia escorregado no chão molhado. Eu anotei, dezembro de 2017. Ferimento na testa. Testemunha, nenhuma. História de fachada, escorregou. Outra lembrança veio à tona. A vez em que ela comprou um vestido novo para usar no casamento do primo. Ele disse que a fazia parecer vulgar, depois pegou uma tesoura e metodicamente cortou o vestido em tiras na frente dela. Junho de 2019. Destruição de propriedade. Abuso psicológico. Testemunha, Maia, 14 anos. A história da noite em que ele a trancou para fora de casa no meio do inverno da Pensilvânia porque ela chegou 10 minutos atrasada do supermercado. Ela teve que dormir no carro. Fevereiro de 2020. Perigo. Testemunha, vizinho relatou tê-la visto no carro. Trabalhamos por 2 dias. Cada lembrança dolorosa foi cuidadosamente extraída e colocada na linha do tempo. Foi excruciante. Mas a cada história que ela contava, eu via uma mudança sutil na minha mãe. A vergonha em seus olhos estava lentamente sendo substituída por uma resolução silenciosa. Ela não era mais apenas uma vítima. Era uma testemunha. Em seguida, vieram a Signals Intelligence, SIGIN, e a Open Source Intelligence, OSINT. Com a permissão da minha mãe, entrei nas contas bancárias conjuntas deles. A aparência pública das finanças deles parecia normal, mas não demorou muito para que a anomalia fosse descoberta. Minha mãe mencionou um cartão de crédito que ele havia aberto apenas em seu nome, para despesas comerciais. Acessei os extratos online. Era um roteiro da sua traição. Dezenas de milhares de dólares gastos com Cassandra, uma viagem às Bahamas, uma bolsa Michael Kors, joias da Tiffany's. Baixei todos os extratos, destacando cada despesa, cruzando as datas com suas supostas viagens comerciais. Cada transação era mais uma bala para nossa revista. Depois, mudei para a OSINT. Pesquisei registros públicos online. Encontrei 2 boletins de ocorrência dos últimos 5 anos, arquivados no endereço deles por perturbação doméstica. Nas 2 vezes, um vizinho ligou para o 911. Nas 2 vezes, minha mãe se recusou a prestar queixa, dizendo aos policiais que tinha sido apenas desastrada. Os boletins eram inconclusivos, mas estabeleciam um padrão. Eram pontos em um mapa, e eu os conectava. A peça final foi a inteligência de imagens, e mim. Lembrei-me dos e-mails que minha mãe costumava me enviar quando eu estava em missão. Ela nunca foi de reclamar, então me mandava fotos do seu jardim, do cachorro, de uma receita nova que ela tinha experimentado. Era a maneira dela de dizer que estava tudo bem. Mas eu tinha um pressentimento. Passei uma noite inteira percorrendo anos de e-mails, baixando todas as fotos que ela já havia enviado. A princípio, não vi nada, apenas flores e o pôr do sol. Então, encontrei uma da primavera de 2019. Ela estava exibindo suas novas roseiras, mas no reflexo da janela da sala atrás dela, dava para ver seu rosto e, na bochecha, um leve hematoma roxeado, mal disfarçado com maquiagem. Meu sangue gelou. Cruzei a data do e-mail com a nossa linha do tempo. Era 2 dias depois do incidente com o vestido. Ele não tinha apenas destruído a propriedade dela, ele tinha batido nela. Encontrei mais, uma foto dela segurando um bolo de aniversário para Maia, usando uma blusa de gola alta de manga comprida em pleno julho, alguns dias depois de ele supostamente ter batido a porta do carro em seu braço sem querer. Cada foto era um grito silencioso de socorro que eu estava longe demais para ouvir. Depois de uma semana, nosso quarto de motel parecia saído de um filme de espionagem. O quadro branco era uma teia de datas, eventos e linhas de conexão. Uma pasta grossa sobre a mesa estava cheia de extratos bancários impressos, boletins policiais e fotografias anotadas. Eu havia transformado a dor caótica e confusa de 30 anos em uma arma. Não era mais uma coleção de memórias de partir o coração.
Era um arquivo de caso inegável e meticulosamente documentado, um pacote de alvos para Arthur Becker. Minha mãe, que me observava trabalhar, agora tinha um brilho nos olhos que eu não via há anos. Ela estava um pouco mais ereta. A curvatura dos ombros era menos pronunciada. Ela tinha visto toda a extensão da sua própria prisão e agora via a chave para destrancá-la. Fechei a pasta e olhei para ela, com a voz clara e firme. Mãe, eu disse, não vamos precisar de um ótimo advogado. Só vamos precisar de alguém que saiba ler, porque esses números e fotos não sabem mentir. Aqueles números e fotos na minha pasta não sabiam mentir. Mas logo aprendi que, para fazer um tribunal ouvir essas verdades silenciosas, ainda é preciso ter voz. E essa voz custa dinheiro. Minhas férias restantes foram um borrão de telefonemas e reuniões decepcionantes. Encontrei uma lista de advogados de divórcio na região de Pittsburgh e comecei a marcar consultas. Minha mãe e eu nos sentamos em 2 escritórios diferentes, luxuosamente decorados, em poltronas de couro luxuosas que provavelmente custaram mais do que meu primeiro carro. Nas 2 vezes, a história foi a mesma. O primeiro advogado, um homem com um relógio de ouro e um sorriso experiente e simpático, folheou minha pasta cuidadosamente organizada. Isso é convincente, sim, disse ele, batendo com o dedo perfeitamente manicurado em uma fotografia. Mas ele vai dizer que ela é desastrada. Ele vai dizer que essas contas de cartão de crédito eram despesas comerciais. Em casos como este, muitas vezes se resume a ele disse, ela disse. Pode ficar confuso, complicado. Ele então nos cobrou uma taxa de adiantamento que era mais alta do que minha mãe já tinha visto em toda a sua vida. A segunda advogada, desta vez uma mulher, foi ainda mais indiferente. Ela mal olhou para as evidências. Olha, eu vejo dezenas de divórcios complicados por semana, disse ela, já olhando para o relógio na parede. Sem uma prova cabal, isso pode se arrastar por anos. Ela também cobrou uma taxa astronômica. Saímos para o ar frio da Pensilvânia, a pesada porta de vidro se fechando atrás de nós. A recém-descoberta determinação da minha mãe estava começando a ruir. Não adianta, Nola, sussurrou ela, com a voz trêmula. O sistema foi construído para homens como ele, para pessoas com dinheiro. Pela primeira vez desde que isso começou, senti uma pontada de desespero. Ela estava certa. Tínhamos a verdade, mas ela estava trancada atrás de um acesso pago que não podíamos pagar. As portas da justiça estavam sendo fechadas na nossa cara. Naquela noite, de volta ao motel, me senti completamente preso. Percorri meus contatos do celular, sem saber a quem recorrer. Então meus olhos pousaram em um nome, Sargento Moore Davis, meu antigo instrutor das FAS. Hesitei. Não éramos amigos. Ele era meu mentor, uma figura de imensa autoridade. Mas me lembrei das palavras dele, o resto se resolverá. Eu não estava pedindo uma esmola, apenas um sinal na direção certa. Disquei o número dele. Ele atendeu no segundo toque. Becker, ele respondeu, com a voz no mesmo tom calmo de barítono que eu me lembrava. Expliquei a situação, tentando manter a voz o mais profissional e imparcial possível, expondo os fatos como se estivesse dando um resumo da missão. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por um momento, pensei que tivesse cometido um erro. Eu conheço alguém, disse ele finalmente. O alívio que me inundou foi tão intenso que meus joelhos tremeram. Uma advogada muito boa. O nome dela é Sarah Jenkins, serviu 10 anos no Corpo de Bombeiros, é especialista em direito de família. Ela me deve um favor. Ele me deu o número dela e liguei na manhã seguinte. O escritório dela não ficava em um arranha-céu no centro da cidade. Era um espaço modesto e limpo, acima de uma cafeteria. Quando entramos, Sarah Jenkins se levantou para nos cumprimentar. Era uma mulher alta e elegante, na casa dos 40 anos, com um ar de competência e objetividade. Ela apertou minha mão com firmeza, seus olhos encontrando os meus com um olhar de compreensão mútua. Era o olhar de uma colega veterana. Sentamos, e eu não fiz um discurso longo e emocionado.
Simplesmente coloquei a pasta na mesa dela e disse: a situação é esta. Ao contrário dos outros advogados, ela não se apressou. Abriu a pasta e começou a ler. Examinou cada documento, cada foto, cada extrato bancário. Ficou em silêncio por quase 1 hora, o único som na sala era o virar de páginas. Minha mãe e eu ficamos sentadas, mal respirando. Por fim, ela fechou a pasta, cruzou as mãos sobre ela e olhou diretamente para mim. Entendo, disse ela, com a voz nítida e clara. O sargento Davis disse que você era metódico. Ela então se virou para minha mãe, sua expressão se suavizando com genuína empatia. Senhora Becker, sinto muito pelo que a senhora passou. Então, seu olhar endureceu novamente enquanto ela me olhava de volta. Sargento, sejamos claros. Este não é um caso de divórcio. Esta é uma missão de resgate, e eu estou dentro. Um vínculo se formou entre nós naquele momento, uma confiança tácita entre duas mulheres que serviram, que sabiam o que significava lutar. Sarah passou as horas seguintes se aprofundando nos documentos financeiros. Por volta do meio-dia, ela parou de repente. Inclinou-se para um documento específico, estreitando os olhos. Espere um minuto, disse ela, com a voz rouca de entusiasmo. O que é isso? Ela apontou para uma seção que detalhava a propriedade da nossa casa. Expliquei que meu pai sempre nos dizia que a casa estava em seu nome. Era, disse Sarah, até 6 meses atrás. Ela virou o laptop para nos mostrar. Ele transferiu a escritura para uma LLC recém-formada, uma LLC registrada sob o nome de Cassandra Miller. Minha mãe engasgou. Ele estava tentando esconder seu maior bem, fazendo parecer que não era propriedade conjugal antes de pedir o divórcio, explicou Sarah. E para isso, falsificou a assinatura da sua mãe nos documentos de transferência. Ela ergueu uma cópia do documento ao lado da assinatura verdadeira da minha mãe na carteira de motorista. A falsificação era desajeitada, óbvia. Aqui está, sussurrou Sarah, com um sorriso triunfante e sombrio no rosto. A prova cabal. Seu dedo tocou a tela. Isso não é só fraude de divórcio, sargento. Isso é fraude eletrônica, fraude postal. Isso é um crime federal. Ele construiu a própria forca. Então seus olhos brilharam quando ela teve uma última e brilhante percepção. Ela pegou os papéis do acordo de divórcio que meu pai tentará forçar minha mãe. Ela virou para a última página. Ah, você só pode estar brincando comigo, ela riu, um latido curto e agudo de descrença. Ela apontou para uma cláusula escondida nas letras miúdas. Era uma renúncia padrão, afirmando que minha mãe renunciava a todos os direitos sobre quaisquer ativos detidos por uma lista de entidades corporativas, e nessa lista estava o nome da empresa de fachada de Cassandra. Sarah olhou para mim, com os olhos brilhando de emoção pela caçada. Ele se achava tão esperto. Em sua arrogância, colocou as provas do crime e a confissão diretamente nos papéis que queria que ela assinasse. Ela se recostou na cadeira, com uma expressão de pura admiração no rosto. Ele estava tão confiante, disse ela, balançando a cabeça. Tão confiante que nos entregou a arma e a munição. E hoje, neste tribunal, eu estava puxando o gatilho. O dia da audiência começou exatamente como eu esperava. Meu pai, Arthur, entrou no tribunal do condado de Allegheny como se fosse o dono. Seu advogado, um homem esperto com muito gel no cabelo, caminhava ao lado dele, ambos irradiando uma confiança imerecida. Minha mãe, Elaner, sentou-se ao lado da nossa advogada, Sarah Jenkins. Ela estava nervosa, com as mãos cerradas no colo, mas estava mais ereta do que eu jamais a vira. A arrogância do meu pai era sua maior fraqueza. Ele realmente acreditava que era intocável. Então, quando o juiz insistiu para que minha mãe assinasse o acordo uma última vez, meu pai não resistiu a uma última demonstração de poder. Ele se inclinou, sussurrou seu veneno e então a esbofeteou. Aquele estalo agudo e feio ecoou pela sala e, como detalhei logo no início, sua maldição final, você deveria morrer, pairou no ar como gás venenoso. Ele não sabia, mas tinha acabado de cair na nossa armadilha.
Seu ato público de violência havia preparado o cenário perfeitamente. Rasgou qualquer verniz de civilidade e mostrou ao juiz, aos advogados e a todos naquela sala exatamente quem ele era, um valentão e um abusador. Levantei-me. Coloquei minha boina verde sobre a mesa e pronunciei a frase que deu início a tudo: Meritíssimo, por favor, consulte a última página. O juiz, um homem que claramente vira tudo, pareceu intrigado. Ele acenou para Sarah. Senhora Jenkins, por favor, prossiga. Sarah se levantou, calma e serena. Meritíssimo, minha cliente, Eleanor Becker, não assinará este acordo. Além disso, temos evidências que sugerem que todo este processo se baseia em premissas fraudulentas orquestradas pelo autor, Sr. Arthur Becker. O advogado do meu pai se levantou de um salto. Protesto. Isso é um absurdo. Sente-se, advogado, disse o juiz, com a voz áspera. Eu permito. Vamos ver o que eles têm. Essa foi a minha deixa. Sarah me chamou ao banco das testemunhas. Eu não estava lá para prestar um depoimento emocionado. Eu estava lá para apresentar informações. Falei em um tom claro e comedido, sem emoção, apenas fatos. Meritíssimo, comecei, olhando diretamente para o juiz, a prova é uma fotografia do braço da minha mãe tirada em 15 de novembro de 2020. Observe os hematomas extensos. Fiz uma pausa enquanto a foto era exibida nos monitores. A data desta foto corresponde à data de uma ligação para o 911 de um vizinho relatando uma perturbação doméstica na residência dos Becker, cuja cópia está incluída como prova B. O rosto do meu pai começou a se contorcer. Seu advogado sussurrava furiosamente em seu ouvido. Continuei, com a voz firme. Aprova-se uma série de extratos de cartão de crédito de um cartão mantido exclusivamente em nome do meu pai. O senhor anotará as cobranças de uma viagem para 2 pessoas às Bahamas em abril deste ano, coincidindo com uma época em que o senhor Becker alegou estar em uma viagem de negócio sozinho. O senhor também anotará as cobranças de joias e bolsas de grife no valor de vários milhares de dólares. Esses itens foram comprados para a senhora Cassandra Miller. Com o canto do olho, vi meu irmão Mark, sentado no banco de trás, afundar-se ainda mais no assento. Uma a uma, expus as evidências, as fotos com os hematomas escondidos, os extratos bancários, os boletins de ocorrência. Cada informação era uma martelada, desmantelando sistematicamente a fachada do respeitável chefe de família. O quarto estava completamente silencioso. A confiança presunçosa havia evaporado do rosto do meu pai, substituída por um brilho pálido e suado de pânico. Então veio o tiro final, o tiro fatal. Acenei para Sarah. Ela se levantou, segurando um único documento. E, finalmente, meritíssimo, disse Sarah, com a voz cheia de autoridade, gostaríamos de chamar a atenção para a última página do acordo de divórcio que o Sr. Becker vem tentando forçar minha cliente a assinar. Ela colocou o documento no projetor. Você encontrará uma cláusula na qual a Sra. Becker renunciaria a todos os direitos sobre uma determinada LLC, uma empresa chamada Cassandra's Rhodes. Uma investigação mais aprofundada, conforme detalhado no anexo G, mostra que o Sr. Becker transferiu ilegalmente a escritura da casa da família para esta empresa de fachada há 6 meses, falsificando a assinatura da minha cliente. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. O advogado do meu pai parecia ter levado um soco no estômago. Ele encarou o próprio cliente com uma expressão de pura descrença. O juiz tirou os óculos, limpou-os lentamente e os recolocou, encarando meu pai com uma expressão de absoluto desprezo. O tirano autoconfiante havia sumido. Em seu lugar, havia um animal acuado. A máscara de controle se estilhaçou, revelando o homem patético e furioso por baixo. Ele perdeu o controle. Fez o que sempre fazia quando perdia o controle, recorreu à violência. Investiu, não contra minha mãe, mas contra mim. Você, rugiu, com o rosto roxo de raiva. Seu pirralho traiçoeiro. Eu vou te matar. Ele não deu nem 2 passos. O oficial de justiça, que o observava como um falcão, moveu-se com uma velocidade surpreendente, interceptando-o e jogando-o de volta na cadeira.
Mais 2 policiais apareceram e, em segundos, o algemaram. Eu vou te matar, gritou ele novamente, debatendo-se contra eles, com a voz embargada. O martelo do juiz desceu com um estrondo estrondoso. Chega, ele rugiu. Senhor Becker, o senhor está preso por agressão, suborno de testemunhas e fraude. Oficial de justiça, tire-o do meu tribunal. Enquanto levavam, ainda gritando ameaças e xingamentos, procurei meu irmão. Mark olhava para o chão, o rosto enterrado nas mãos, recusando-se a olhar para mim, recusando-se a olhar para nossa mãe, um retrato perfeito da vergonha. Então olhei para minha mãe. Ela estava de pé. Pela primeira vez em 30 anos, ela estava de pé, com as costas retas e o queixo erguido. Enquanto levavam Arthur embora, seus olhares se encontraram uma última vez do outro lado do tribunal. Vi o olhar dele de raiva impotente e o dela, de nada. O medo havia desaparecido. Enquanto conduziam seu ex-marido algemado pelas portas, Elaner Becker olhou diretamente nos olhos e não sentiu mais medo. Mas, no momento em que as portas do tribunal se fecharam, aquela força férrea pareceu se dissolver. Minha mãe se afundou em mim, o corpo tremendo com o choque retardado de tudo aquilo. A batalha estava vencida, mas os tremores secundários estavam apenas começando. A viagem para casa foi silenciosa. Sarah Jenkins nos deu um aceno tranquilizador e disse que lidaria com as consequências legais. Não houve comemoração triunfante, nem aplausos, apenas o zumbido suave do motor do carro e o bater rítmico dos pneus no asfalto. Minha mãe olhava pela janela do passageiro, com um olhar distante. Ela observava as ruas familiares de Pittsburgh, as pontes e os prédios de tijolos, como se os visse pela primeira vez. Era a paisagem de toda a sua vida adulta, uma vida que ela acabará de recuperar, mas parecia vê-la com os olhos de uma estranha. Eu entendia o silêncio. Não era um momento de celebração. Era um momento de luto. Estávamos realizando o funeral de um casamento de 30 anos, do fantasma de uma família que nunca existiu de verdade, de todos os anos que o gafanhoto havia devorado. Há um peso silencioso na liberdade, um preço alto associado a ela. Hoje, tínhamos pago integralmente. Meu celular vibrou, assustando nós dois. Olhei para a tela. Era o Mark. Um nó de raiva fria se formou em meu estômago. Deixei cair na caixa postal, mas ele retornou a ligação imediatamente. Contra meu bom senso, atendi, colocando no viva voz. Nola, o que você fez? Sua voz era um grito de pânico e acusação. Não havia preocupação com a mãe, nenhum alívio em seu tom, apenas medo por si mesmo. Papai está preso. A cidade inteira vai falar sobre isso. Você estragou tudo. Parei o carro calmamente, estacionando ao longo das águas cinzentas e agitadas do rio Monongahela. Eu precisava ficar quieta para isso. Mark, eu disse, minha voz perigosamente baixa, afiada como o fio de uma navalha, deixe-me ser bem clara. Eu não fiz nada a ele que ele não tenha feito a si mesmo e à mamãe por 30 anos. Respirei fundo, deixando a fúria fria me ancorar. Você estava lá, Mark. Você ficou parado naquele quarto e o viu ameaçá-la. Você esteve observando a vida toda. Então, a questão não é o que eu fiz. A questão é, por que você não fez nada? Ele começou a gaguejar, a inventar desculpas, mas eu o interrompi. Não me ligue mais, eu disse, as palavras como lascas de gelo. Não ligue para esse número. Não até ter uma resposta ótima para essa pergunta. Desliguei e bloqueei o número dele. Não senti um pingo de arrependimento. Um bom soldado sabe quando uma posição está comprometida. Meu relacionamento com meu irmão já estava comprometido por sua covardia há muito tempo. Hoje, eu estava oficialmente abandonando o posto. Quando finalmente entramos na garagem da casa, a casa dela, a sensação era diferente. O próprio ar parecia mais leve. A energia opressiva e assustadora que sempre pairava sobre o lugar havia desaparecido. Era apenas uma casa novamente. Elaner saiu do carro e ficou parada no gramado por um longo momento. Então,
Caminhou até a porta da frente, destrancou-a e entrou. Respirou fundo, estremecendo, enchendo os pulmões com o ar de sua própria casa, livre do medo pela primeira vez. Seus olhos pousaram na cornija da lareira, na foto chamativa de Arthur e Cassandra, emoldurada em ouro. Ela caminhou até ela com uma calma estranha e deliberada. Tirou a foto da cornija, observou os rostos sorridentes por alguns segundos e, então, com um estalo agudo e satisfatório, quebrou a moldura em dois sobre o joelho. Jogou os pedaços na lata de lixo próxima sem olhar mais. Era uma declaração. A ocupação havia terminado. Naquela noite, sentamo-nos na sala de estar. O silêncio era confortável em vez de tenso. Minha mãe se virou para mim, com uma expressão pensativa. Devo perdoá-lo, Nola? Perguntou ela, com a voz suave. Pensei na minha promessa na varanda, meses atrás. Meu trabalho era torná-la forte, não dizer a ela como usar essa força. Meu papel como sua protetora estava evoluindo. Estendi a mão e peguei a dela. Mãe, minha promessa foi te manter segura, não tomar decisões por você, disse eu gentilmente. Perdoar é uma coisa complicada. Você pode perdoá-lo para sua própria paz de espírito, para não precisar carregar essa raiva, mas nunca, jamais, precisa deixá-lo voltar à sua vida. Perdão e limites são duas coisas diferentes. Apertei a mão dela. O que ele merece é irrelevante. O que importa agora é o que você precisa. Seus limites, suas regras, sua vida. Tudo depende de você agora. Um sorriso lento se abriu em seu rosto. Era pequeno, mas real naquele momento. Percebi que havia devolvido a ela a única coisa que Arthur havia roubado dela, a única coisa que importava mais do que a casa ou o dinheiro. Eu havia devolvido a ela o direito de escolher. E minha mãe, Elaner Becker, começou a exercer esse direito, começando pelas menores e mais significativas rebeliões. Quando voltei para casa de licença alguns meses depois, a mudança era evidente antes mesmo de eu entrar. O tímido e desbotado capacho de boas-vindas havia sumido, substituído por um alegre que dizia: "Olá, raio de sol." A porta da frente foi pintada de um acolhedor tom de azul claro. Empurrei-a e me deparei não com o silêncio opressivo e rançoso da minha infância, mas com o aroma quente e convidativo de canela e maçãs assadas, e o som suave e folclórico de uma música de James Taylor vindo dos fundos da casa. O lugar inteiro parecia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas fundações. As paredes da sala de estar, antes de um tom bege deprimente que absorvia toda a luz e alegria, agora eram de um amarelo vibrante e ensolarado. A luz do sol entrava pelas janelas limpas, iluminando o espaço. E em todas as superfícies, as mesas laterais, as estantes, a cornija da lareira, havia objetos estranhos e belos, tigelas de barro tortas com esmaltes terrosos, canecas maravilhosamente imperfeitas com padrões espiralados de azul e verde, e pequenas esculturas excêntricas que pareciam pássaros ou flores abstratas. Todas eram claramente feitas à mão, cada uma única, cada uma um testemunho de um par de mãos aprendendo a criar novamente. Encontrei-a na cozinha, cantarolando junto com o rádio, com as mãos polvilhadas de farinha. Ela colocava uma forma de crumble de maçã no forno, uma sobremesa que meu pai sempre proibira de comer em casa por considerá-la pouco sofisticada. Ela usava um avental colorido sobre um vestido simples e se movia com uma facilidade recém-descoberta, uma confiança em seu próprio espaço que era impressionante de se ver. Ela olhou para cima quando entrei, e seu rosto se abriu em um sorriso genuíno e descontraído que se estendia até os olhos. Ela se ergueu, a curva cansada dos ombros completamente desaparecida. Ela riu, um som claro e vibrante. E me dei conta de que eu não a ouvia rir daquele jeito desde que eu era pequena. "Nola, querida, você chegou bem na hora", disse ela, enxugando as mãos no avental. "Eu fiz o seu prato favorito." Era verdade. Meu pai odiava, mas eu sempre amei. Era um pequeno detalhe, mas significava tudo. Ela não estava mais se adaptando aos gostos, humores e regras dele. Ela estava se reencontrando, pedaço por pedaço, na cor da tinta das paredes, nas notas de uma música conhecida e no ato simples e desafiador de preparar uma sobremesa que amava.
Mais tarde naquela tarde, sentamo-nos na varanda dos fundos, aquela que outrora fora um lugar para promessas secretas feitas na escuridão. Agora era um santuário de paz. Bebemos copos altos de chá gelado enquanto o sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre o gramado. O ar estava impregnado do zumbido suave do cortador de grama de uma vizinha e do zumbido das abelhas em torno de suas hortênsias em flor. O silêncio entre nós era tranquilo, repleto de um entendimento mútuo que dispensava palavras. Depois de um tempo, ela deslizou um recorte de jornal dobrado sobre a mesa do pátio em minha direção. Era do jornal local. Pittsburgh Post Gazette, um breve artigo de interesse humano sobre o abrigo local para mulheres e sua nova equipe de voluntárias. Havia uma foto da minha mãe sentada no sofá com outra mulher, com o braço em volta do seu ombro, falando com ela com um olhar de profunda empatia e conhecimento. Você me deu forças para ir embora, Nola, disse ela, com a voz baixa, mas firme, enquanto tocava a foto. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Por um tempo, não sabia quem eu era sem ele, sem o medo que havia sido minha sombra por tanto tempo. Ela olhou para o jardim, para as rosas que cuidara com tanto cuidado. Você se sente como um fantasma na sua própria vida. E então, um dia, você percebe que pode juntar os cacos. Ela se virou para mim, com os olhos límpidos e cheios de um propósito que eu nunca tinha visto antes. Agora quero usar essa força para ajudar outras mulheres a encontrarem a própria saída. Vou ao abrigo às terças e quintas-feiras. Não digo a elas o que fazer. Apenas escuto e compartilho minha história. Quero que elas saibam que não estão sozinhas e que o primeiro passo, o passo mais assustador, é o que leva à liberdade. Minha promessa a ela naquela mesma varanda ecoou em minha memória: não se torne o tipo de pessoa que te obriga a ficar forte. Ela não tinha. Ela havia pegado 30 anos de dor e os transformado em um poço de compaixão. Ela havia pegado sua força e a transformado em um presente para os outros. Lembrei-me de ler algo da pesquisadora Brené Brown, uma citação que ficou comigo: vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa maior medida de coragem. Sempre pensei que minha coragem foi forjada no fogo das fás, medida pelo meu uniforme e minha capacidade de suportar dificuldades. Mas, olhando para minha mãe, percebi que estava errada. Seu maior ato de coragem não foi suportar silenciosamente 3 décadas de abuso. Foi ter a vulnerabilidade de começar uma nova vida aos 52 anos, de entrar em uma aula de cerâmica em um centro comunitário cheio de estranhos, de sentar-se com outra mulher destruída e compartilhar suas feridas mais profundas para ajudá-la a se curar. Essa foi a verdadeira força. Antes de partir, no final da minha licença, eu estava arrumando minha mochila no meu antigo quarto de infância. O quarto era praticamente o mesmo, mas agora parecia um museu de uma vida que não era mais a minha. Na minha mesa, sobre um pequeno pedaço de pano polido, estava minha velha medalha de prata da Feira de Ciências do Ensino Médio, aquela que eu tinha certeza de que meu pai tinha jogado no lixo tantos anos atrás. Encontrei no fundo de um armário quando estava limpando as coisas velhas dele, disse minha mãe da porta. Ela o havia polido. Achei que você deveria ficar com ele. Peguei-o. O metal era frio e pesado em minha mão. Lembrei-me da vergonha ardente daquele dia, da sensação de que minha maior conquista seria descartada como inútil. Agora, segurando-o, eu não sentia nada além de uma silenciosa sensação de paz. Não era mais um símbolo de sua rejeição. Era um marco do primeiro passo em uma jornada muito longa. A cicatriz havia se tornado parte da armadura. Enquanto me afastava daquela casa amarela brilhante, com os vidros do carro abaixados e o ar fresco enchendo meus pulmões, pensei na natureza do meu trabalho. Eu era um boina verde. Fui treinado para ser uma arma, para operar nas sombras, para desmantelar e perturbar. Mas a operação mais importante da minha vida não envolveu uma única bala. Usei as habilidades que o exército me deu, estratégia, coleta de informações, disciplina, não para destruir, mas para proteger, libertar e construir uma paz duradoura na frente interna. A justiça pela qual lutei não estava no bater forte e satisfatório de um martelo ou na visão do meu pai algemado. A verdadeira justiça estava nos momentos tranquilos e comuns que se seguiram. Era o cheiro de crumble de maçã numa cozinha destemida.
Era o som do riso verdadeiro da minha mãe carregado pela brisa da tarde. Era a calma nos seus olhos, a força na sua voz. Eu havia vencido a batalha mais importante da minha vida. E eu sabia que, independentemente dos conflitos que me aguardavam, independentemente de para onde no mundo minhas ordens me enviassem, eu sempre carregaria aquela paz comigo, uma quietude silenciosa bem no centro da tempestade. Minha guerra em casa acabou, mas sei que o mundo está cheio de batalhas, grandes e pequenas. Elas nem sempre são travadas em um campo de batalha com armas e uniformes. Às vezes, a luta é pela paz no seu próprio coração ou pelo respeito no seu próprio lar. Minha força veio de uma promessa que fiz no escuro. Ficaria honrado se você compartilhasse uma palavra nos comentários que represente sua própria fonte de força. Obrigada por ouvir. Seu apoio nesta jornada significa tudo. Se essas histórias de busca por justiça são importantes para você, curta e inscreva-se no canal para que possamos continuar compartilhando-as juntos.